A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 35. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Bom, o que a gente vê aqui? Que é sábado, que os fariseus, no caso, um dos principais fariseus, então era fariseu de fariseu, e eles estavam observando Jesus. Eu fico pensando assim, parece uma armadilha, né? Uma cilada. Tu coloca uma comidinha, sabe? Para fazer um chamariz. Então ele foi convidado para tomar uma refeição. E nós sabemos, por que a gente fala isso? Por que eu falo isso? Porque a gente já viu várias questões dos fariseus contra Jesus no sábado. Então, estamos no mesmo contexto. 2. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Não sei como é que tá na tua Bíblia, mas era um homem com uma doença que o líquido ficava acumulado, retido numa determinada parte do corpo. É um edema, um inchaço. E sim, pode ser na cabeça, pode ser nos membros superiores, pode ser na barriga, pode ser nos membros inferiores, enfim, às vezes uma, duas partes do corpo, né? Então, de novo, era alguém que chamava atenção, né? Então, Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Aí eu vou te falar que dessa vez, entre aspas, quem provocou foi o Senhor Jesus. Ele que perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Por quê? Porque a gente já tem os antecedentes, né? E também porque tudo já estava, vamos dizer, como eu falei, armado. Já parecia que estava tudo marcado, cartas marcadas, né? E aí Jesus se antecipa e pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, eles quem? Os fariseus e os intérpretes da lei. Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então é muito interessante. Eu percebo assim, dessa vez Jesus pegou mais leve, porque nos outros encontros e confrontos, o Senhor Jesus agiu de uma forma mais contundente. E aí, dessa vez, eles se calaram. Eles não discutiram, não debateram, nada disseram, nada puderam responder. Porque eles já tinham, acho que, entendido também que eles perdiam sempre, né? Não sei. Ou porque Jesus se antecipou, eles perderam as armas, perderam a capacidade de reagir. Mas quem tá acompanhando, tu já viu quantas vezes a gente encontrou, né, problema no sábado e nos fariseus e vice-versa. 7.
Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Então, eu quero destacar com vocês o reparando. Jesus estava reparando. Assim como lá no verso 1, os fariseus estavam observando Jesus. Aí, à medida que as pessoas foram chegando e sentando, se acomodando, a gente percebe que no 7, quem está reparando é o próprio Senhor Jesus. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, Jesus estava de olho. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Aí ele resolveu contar uma parábola. 8. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Bah! É bem constrangedor, né? E essa situação que o Senhor Jesus falou. É tipo assim, ó, tu vai ser envergonhado em público, né? E isso é bem desagradável. É bem desagradável. Então, o que Jesus está nos aconselhando? 10. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Então, o que a gente está vendo aqui? Uma alternância de uma humildade, de tu chegar quieto, chegar de uma forma discreta, de uma forma humilde, e tu não precisar ser envergonhado. E aí tu vai ser honrado por quem te convidou. A humildade precede a honra. E a gente estudou que a soberba, nesse caso talvez até a precipitação, sei lá, precede a queda. E aí vem um versículo maravilhoso, muito importante para nós. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É muito sério isso. Na presença de Deus, nós devemos nos humilhar, nós devemos ser humildes. Então, diante de Deus, a humildade e a humilhação, ok. Mas aqui, Jesus está explicando a diferença entre a humildade e a humilhação. Vocês conseguem entender? Se tu chega humilde, tu não precisa ser humilhado, ou tu não vai ser humilhado. Tu chegou humilde, tu ficou quietinho no teu canto, não ficou chamando atenção para ti mesmo. E aí, quem te convidou te traz para perto, te honra diante de todos. Então, a tua humildade inicial te protegeu, te blindou da humilhação pública. Dá para entender a diferença? Agora, se tu chegando, chamando atenção, pegando os melhores lugares, ó, escolhi os primeiros lugares. Então, os primeiros lugares, os melhores lugares. E aí, alguém mais importante, mais honrado do que tu, tem, vamos dizer, reservado aqueles lugares. Quem convidou reservou para a pessoa mais importante que tu, mais honrado que tu, sei. E aí, tu vai ter que se retirar dali. E isso vai ser uma humilhação. Então, neste contexto social,
humano, nós conseguimos entender a diferença entre humildade e humilhação, certo? Então, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha, ou que se mostra humilde, que se apresenta humilde, que age com humildade, será exaltado. E esse texto que o Senhor Jesus falou, tá? Ele aparece em outras partes da Bíblia, tá? Aparece em Mateus, aparece em Lucas, aparece em Tiago, aparece em Pedro, e em Provérbios nem se fala. Porque nós devemos ser humildes. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, foi o que o Senhor Jesus falou. E Jesus fala isso nos convidando para abandonarmos nossas cargas, nossos fardos, para a gente ter descanso na nossa alma. Então, o que a gente aprende? Que se exaltar, que querer ser reconhecido, ser elogiado, ser honrado, buscar a honra, né? Não é honra. Tudo isso causa um problema na nossa alma, causa um peso, causa uma humilhação, um constrangimento. E é tão feio, né? Tão desagradável. E olha que lição que Jesus está nos dando. Então, que humildade é diferente de humilhação. Agora vamos levar isso para a nossa vida espiritual. Quando nós chegamos na presença de Deus com humildade e também com humilhação. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas ele se esvaziou. Ele se humilhou, se tornando servo. Então, diante de Deus, a humildade e a humilhação tá ok. Porque quem se humilha na presença de Deus será exaltado. Quem se humilha sob a potente, a poderosa mão de Deus, no tempo oportuno, no tempo de Deus, no tempo certo, vai ser exaltado, vai ser honrado. Certo? Será que ficou bem claro? 12. Depois Jesus disse ao que o havia convidado. Aqui é muito importante, porque tu tá vendo o contexto de tudo que tá acontecendo, né? Então, o que ele diz? Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Aí as pessoas surtam por causa deste versículo. Pessoas que não comemoram o Natal, pessoas que não comemoram o aniversário, pessoas que não convidam ninguém para nada, pessoas que, se são convidadas, não pagam o convite, assim, não retribuem. Meu Deus, são antissociais, tá? Para não dizer avarentas, mesquinhas, tá? Por quê? Isso aqui é uma regra, isso aqui é uma doutrina. Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Tu acha mesmo que Jesus está condenando que tu dê uma janta, uma ceia, que tu tem amigos, teus irmãos, parentes e vizinhos? Aí ele fala ricos. É verdade? Aqui tá claro. É só tu ler desde o início. Ele foi convidado por um dos principais fariseus. Como eu disse, isso aqui parece uma armadilha, uma cilada, cartas marcadas. Só que Jesus se antecipou e eles ficaram sem ação, sem palavra. E aí o que Jesus fala? Ao que o havia convidado. Então, isso aqui está direcionado, está específico para
o principal fariseu, um dos principais fariseus. Porque o que tu imagina? A gente já estudou sobre os fariseus. Se tu não assistiu o vídeo, os fariseus não eram fáceis. E eles eram ricos. Eles tinham autoridade e status. Então, o que acontece? Todo mundo queria ficar de bem com os fariseus. E além do que, imagina, Jesus vai estar lá. Então, a gente consegue imaginar o que aconteceu nesse convite, nessa refeição que o Senhor Jesus foi convidado na casa do principal fariseu, de um dos principais fariseus. Ele deve ter convidado gente de alta estirpe, elite, ricos, pessoas importantes. E Jesus percebeu, por quê? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Era como se fosse um grande show. Vamos ver o que os fariseus vão fazer com Jesus. O que vai acontecer com esse Jesus aí? É pelo menos assim que eu imagino. Eu percebo que tudo estava armado. E Jesus sabia, Jesus conhecia, Jesus discernia. E aí, quando ele fala isso, ele desmancha, eu vejo assim, que o que ele tinha feito era o quê? Ele tinha convidado amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos para impressionar, para que essas pessoas também conhecessem Jesus, ou para que Jesus, na ideia deles, talvez, que eles iam humilhar Jesus, iam encontrar um erro, não sei o que eles estavam tramando, mas coisa boa não era. Porque eles não se convertiam. Jesus era como se fosse uma atração para eles, era um personagem. E ao mesmo tempo também eles queriam encontrar um erro, um motivo para acusar Jesus. Então, gente, não vamos pegar esse versículo e interpretar errado, porque a Bíblia fala da mesa, da comunhão, fala que Deus ordena a sua bênção quando os irmãos estão unidos. O próprio Senhor Jesus, ele participou da festa, o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Os discípulos estavam com ele multiplicou pães 2 vezes. O que mais? A gente pode lembrar vários. A própria Páscoa. Quantas vezes convidaram Jesus para cear na casa? A gente viu Simão, o leproso, a gente viu Lázaro, Marta, Maria, Zaqueu. São tantos exemplos que fica bem claro que isso Jesus estava falando especificamente para este fariseu, certo? 13. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então, o que Jesus está falando aqui? Que ele estava gastando, estava ostentando, estava se aparecendo para seus amigos, seus irmãos, seus parentes e os vizinhos ricos. Com qual intenção? Receber convite dessas pessoas. Só que aí Jesus está dizendo, pelo contrário, tu, que é um fariseu, que prega a palavra, que conhece a lei, que tem autoridade, tu tem que ajudar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então, tu que é fariseu, tu que conhece a Bíblia, né? Tu tinha que ser generoso. Tu tinha que abençoar os que mais precisam. E tu lembra que em Provérbios diz assim, tu nunca vai prosperar e enriquecer se tu ficar dando presente para os ricos. Lembra disso? Então, às vezes tem pessoas que o que elas querem? Elas querem continuar, manter aquele status só entre aquelas pessoas, porque aí ele vai receber sempre convite daquelas pessoas. E os fariseus queriam manter isso. E aí Jesus está dizendo que não, pelo contrário. Tu tem que convidar os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, tá? Aí vamos para o 14. E você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com quem recompensá-lo.
A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está pregando para o fariseu. Está dizendo, ó, tu vai ser feliz aqui porque tu vai fazer algo sem interesse, sem querer ganhar nada em troca, sem, como é que chama, assim, barganha, moeda, sabe? Quando tu recebe com uma mão e já quer com a outra, né? Tu dá com uma mão e já quer receber com a outra. Jesus está dizendo, faz para aqueles que não têm. Abençoa, seja generoso, bondoso, benigno. É isso que Jesus está falando. E tu vai receber, tu vai ser feliz aqui. E a tua recompensa na ressurreição dos justos. Então, tu vai ser feliz aqui porque tu vai fazer o bem para pobres, aleijados, coxos e cegos, e tu vai ser recompensado na eternidade. Certo? 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Aqui parece assim, ó, sabe o que a gente chama de saia justa? Quando fica um climão, quando tu não sabe nem o que tu vai fazer. Porque tu vê, Jesus falou direto pro dono da casa, direto para quem convidou, direto pro fariseu, e a Bíblia diz que era um dos principais. Então, um dos que estavam à mesa, eu acho que para quebrar o gelo, para fazer com que ficasse mais, sabe? Ele fala isso, bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Aí olha Jesus. Jesus, porém, respondeu. Então, de novo, esse porém da ideia de que o que vem pela frente é contraditório, é adverso, né? Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Vou parar aqui um pouquinho. Tu observa o nível dos convidados? Tu observa que comprou um campo, tu observa que comprou 5 juntas de boi, que casou, quer dizer, tudo envolve status, dinheiro, posição social, uma proeminência. Então, de novo, eu interpreto que Jesus estava criticando, ele estava mostrando, porque eu imagino que devia ser gente muito, como a gente fala, afetada, muito soberba, muito falando só de coisas materiais, de campo, sei lá. Já podia, se fosse hoje em dia, seria viagens e viagens e mais viagens. Junta de boi. O que é junta de boi, gente? Isso aqui também é de gente rica. O que os bois faziam? A força de trabalho. Seria hoje o quê? Tu ter uma fábrica, tu ter uma empresa, tu ter máquinas, tu ter bens. Tu tem que tirar daquele contexto agrícola e pecuarista e ver nos nossos dias o que seria isso. E aí depois fala, casei-me, por isso não posso ir e tal. Então, cada um tinha uma desculpa. Ó, um por um começaram a apresentar desculpas. 21. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Observa que pobres, aleijados, cegos e coxos é exatamente o que o Senhor Jesus falou no 13. Pobres, aleijados, coxos e cegos. Então, ele tinha falado claramente para o dono da casa, para o anfitrião. E parece que não estava muito fácil, não estava muito claro. Não parece que eles não estavam entendendo, até queriam mudar de assunto. Aí agora ele conta a parábola e ele usa a mesma expressão, ó. Pobres, aleijados, cegos e coxos. Porque dá para ver que eles estavam num outro nível, né?
Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então vamos ver aqui. Eu entendo que é um endereço certo para os fariseus. Mas claro que a gente não pode ignorar que isso aqui também é uma comparação em relação a Deus, em relação à salvação que de graça nós recebemos, nos é oferecida. O Senhor Jesus nos oferece esse grande banquete, né? As bodas do Cordeiro, sentar à mesa com Ele. O Salmo 23 que Davi fala sobre isso, né? Então, tu tá rejeitando a presença de Deus, tu tá rejeitando a salvação, tu tá rejeitando a graça, tu tá rejeitando tudo isso. Tem claro, isso também. Pessoas que só estão interessadas nos seus campos, nas suas terras, nos seus bois, na sua vida casou, que é família, a vida emocional, felicidade, prazer, quer dizer, a vida natural, a vida da terra, não está preocupada com a vida espiritual, com a vida eterna, com aquilo que o dinheiro não compra. Então, são dois aspectos. E aí tu vê uma coisa que é uma das coisas mais dolorosas para o ser humano, que é a rejeição. Nenhum de nós passa ileso a rejeição. É uma das coisas mais difíceis de lidar ao longo da vida. Rejeição e abandono. Nesse caso, Deus, entre aspas, né? O dono, ó, o homem que deu uma grande ceia foi rejeitado. As pessoas rejeitam Jesus, rejeitam Deus, rejeitam a Bíblia, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a salvação. Porque agora eu tenho um campo. Para que eu preciso me preocupar com a minha salvação? Louco, esta noite pediram a tua alma, lembra? Eu tenho celeiros abarrotados. Eu tenho junta de bois. Eu tô casado, muito bem casado, feliz, meus filhos, minha casa, tudo. Para que salvação? Para que me preocupar com a eternidade, com a morte, com qualquer coisa? Eu tô tão feliz. Então também tem isso. As pessoas acham que não precisam de Deus, porque tá tudo bem. Elas são ricas, são prósperas, têm amigos ricos, têm saúde. E aí Jesus lembra, ó, que tem os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, essas pessoas que foram convidadas, na verdade, elas eram indignas deste convite, porque elas esnobaram, elas rejeitaram, elas desprezaram, elas menosprezaram o convite. E quando tu menospreza o convite, tu também rejeita e menospreza quem convidou. E aí, o que simboliza tu sair obrigando a todos? Ó, obriga a todos a entrar. Aí tu pensa assim, ó, abriu. Era para aquelas pessoas. Então, de novo, era para os judeus. Era para a casa de Israel. Era para o povo de Deus. E agora é de norte a sul, do oriente ao ocidente. Os gentios, nós fomos convidados. Nós não éramos da linhagem, nós não éramos povo. A gente não era escolhido, a gente estava fora. E porque os que eram dignos agiram de forma indigna e rejeitaram, nós, os gentios, entramos. Entende? É óbvio que tinha lugar no banquete, tinha lugar à mesa, tinha lugar na ceia. Nós fomos salvos, nós entramos e os outros ficaram de fora. E aí ele diz, ó, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Todos que rejeitaram, né? Veio para os seus,
e os seus não o receberam. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher e seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse é o evangelho de renúncia. Amar a Deus acima de todas as coisas, buscar a Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força. Muitas pessoas não estão preparadas para isso. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Isso é bem claro, assim, lembra da parábola do semeador? Tem pessoas que recebem o evangelho com muita alegria, mas não perseveram, não conseguem superar uma perda, não conseguem superar uma enfermidade. Pessoas que não aceitam o não de Deus, não entendem que o evangelho é uma porta estreita, é um caminho apertado, é uma renúncia, tem uma cruz para carregar. Ser discípulo é, como Paulo disse, é completar os sofrimentos de Cristo. Então, às vezes a pessoa aceita com aquela alegria, mas aquilo não dura, não tem raiz em si mesmo. Então, esse exemplo que Jesus fala sobre a torre, ele é muito importante para muitas coisas, mas aqui está dizendo bem claro: tu tem certeza que tu quer Jesus? Tu tem certeza que tu está preparado para renunciar? Tu tem certeza que tu quer abrir mão dos teus prazeres, deleites e pecados? Que tu quer mortificar a tua carne? Tu quer pagar o preço para ser meu discípulo? E ele fala, quando ele fala ali, ó, o rei que vai combater com outro rei, aqui ele tá falando da oposição, da resistência maligna. O diabo é teu adversário, ele é nosso adversário. Tu pensa que ele vai parar de tentar, de perturbar, de te oprimir? Não, vai ser guerra. Como um leão rugindo ao derredor, fazendo de tudo para nos perturbar, para nos entristecer, para nos oprimir. Então, tu tá disposto a pagar esse preço diariamente para ser meu discípulo? E claro, fala sobre o pai, sobre a mãe, sobre a mulher, sobre os filhos, pessoas que amam outro ser humano de uma forma que beira a idolatria. Colocam o pai num pedestal, colocam a mãe num pedestal, colocam os filhos num altar, colocam os irmãos, que mais? As irmãs, a sua própria vida, quer dizer, o seu eu, a sua vontade. Como que tu vai seguir Jesus se tu não abre mão de tudo? Se tu não relativiza tudo? Então, sim, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A gente viu quando o próprio Senhor Jesus falou para Paulo, né? Ele ia saber o que era sofrer pelo nome de Jesus. E Paulo, no fim da vida, diz: estou sendo derramado como libação. Não tinha mais nada. Ele deu
tudo, tudo pelo Evangelho, tudo por Jesus. E ali ele fala, ó, a sua própria vida. E hoje isso está acontecendo, muitos cristãos espalhados pelo mundo, por nações onde ser cristão é igual a uma sentença de morte, mas amam a Cristo, amam a Jesus e não têm a sua vida por preciosa. Então, gente, seguir a Cristo é renunciar à sua própria vida. Estou crucificado com Cristo. Quem vive não sou eu. Cristo vive em mim. 34. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Imagina a dor, o escândalo, as pessoas chocadas, apavoradas com essas palavras, que nem os discípulos. É duro este discurso, quem o pode suportar? Quem aguenta tudo isso? Aí Jesus fala, mas vocês, meus discípulos, vocês são sal da terra e luz do mundo. Então, a gente viu, né? Como é que eu vou pegar uma luz e botar num lugar que não ilumina nada nem ninguém? E o sal? E o sal? Tu é discípulo? Então tu é sal? E para que tu é discípulo? Só para tu ser feliz, receber as bênçãos, ser salvo, a eternidade com Jesus? Ou para ser sal da terra e luz do mundo? Ou para fazer novos discípulos? Então Jesus está dizendo assim, ó, de um outro jeito, que se o sal não salga, se o sal não dá sabor, se o sal não tempera, ele não serve para nada. Um discípulo que não paga o preço, que não faz diferença, que não se posiciona, não serve para nada. Um discípulo que é invisível, que é secreto, né, que eu falo para vocês, 007, secreto, que não melhora o mundo, que não melhora o seu ambiente de trabalho, que não melhora a sua casa, a sua família, nada, ele não faz nada, ele não é percebido, ele não faz diferença, ele não salga. E aí Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então pensa, se tu tá sendo perseguido, se tu tá sendo tentado, se tu tá sendo oprimido, criticado, se tu tá evangelizando, se tá tendo oposição, o que tá acontecendo com a tua vida, com o teu ministério, com aquilo que Jesus colocou dentro de ti? Tu tá servindo, tu tá iluminando, tu tá salgando, tu tá temperando, tu tá dando sabor, tu tá renunciando. Cada dia tu percebe o Espírito Santo trabalhando em ti, te santificando, te purificando, te limpando. Tu olha para ti mesmo e tu vê, glória a Deus, eu já não sou aquela pessoa. A luz da aurora tá virando o dia perfeito, entende? Esse capítulo é um capítulo para a gente pensar que tipo de seguidor nós somos. Nós seguimos realmente a Cristo ou estamos seguindo uma multidão, uma moda, uma onda? O gospel, tu segue a Jesus, tu segue a Bíblia, tu escuta os conselhos do Espírito Santo, ou tu tá mais envolvido com coisas periféricas e secundárias do Evangelho? Porque o Evangelho é renúncia. O que a gente aprende hoje com esse capítulo 14 de Lucas? De que todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Se tu convidar os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, tu serás bem-aventurado, pelo fato deles não terem como te recompensar. Tu está sendo generoso, tu está abençoando, tu está fazendo sem querer receber nada em troca.
E quem é o seguidor de Cristo? Quem é o discípulo de Jesus? Aquele que toma a sua cruz e que vem após Jesus. Esse é discípulo. Todo aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo.